Boa noite a todos e a todas. Nós vamos começar nossas atividades da noite com a leitura do livro de Lorival Lopes, Paz Todo Dia, mensagem número 225. Deixa eu ter um processo aqui para ler. Você se levantou e o dia está à sua frente, e agora, o que fazer? Não é você que mais depende do dia, é ele que mais depende de você. Se tiver forças para vencer o que o dia apresenta, mesmo o pior deles torna-se proveitoso. Mas, se usar de reclamações e de mau humor, certamente, em vez de rosas, encontrará espinhos. Seja alegre. Veja neste dia belezas, oportunidades de bons relacionamentos e de paz interior. Disponha-se a ser feliz. O dia é bom para quem traz o que é bom no coração. E a mensagem diz: e agora? O que fazer? O dia começou e a gente, ao invés de reclamar, a gente vai agradecer. Agradeçamos todos os dias. Reguemos nossa vida cada manhã com muito amor, não com mau humor, com muito amor, com muito bem-estar, com um sorriso que ilumina quem está do seu lado, com um sorriso que ilumina quem está na sua casa. Porque muitas vezes a pessoa que está na sua casa acorda tão bem e você, quando acorda de mau humor, você aí já começa a desmanchar um pouquinho do dia daquela pessoa. Então, que tenhamos todos os dias muito amor, para que os espinhos não nos firam e para que não tenhamos espinhos para ferir. Somente essas rosas que nos dizem a mensagem, que nos embelezam e que nos trazem o odor, o cheiro da alegria, do amor, do bem-estar. Que o Mestre Jesus esteja conosco e vamos agora passar para o segundo momento da nossa atividade. Mestre Jesus, amigo de todos os momentos, modelo da nossa vida, muito obrigada por toda a iluminação do nosso caminho. Obrigada pela paciência, pelo amor, pela compaixão. Para cada dia que passa, nós possamos renovar as nossas energias, errarmos, acertarmos e assim evoluirmos. Muito obrigada, Mestre. Muito obrigada, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, justo e bom. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas nem velhas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma atividade doutrinária da quinta-feira. Vamos relembrar o nosso tema central do mês de setembro, que é obsessão, o mal e o remédio. Hoje é a última palestra do mês. E o nosso companheiro Dilson Moura irá nos abordar o tema obsessão e transtornos mentais. Fiquemos atentos para compreender a mensagem trazida por ele, com muita dedicação, que os anjos de luz te inspira e te intua.
Pessoal, boa noite. Boa noite. Que a paz do Cristo nos ilumine e nos conduza sempre. Nós vamos falar um tema que é muito atual, né? Os transtornos mentais estão em voga. Cada vez mais a gente tem pessoas acometidas desse tipo de problema. E hoje a gente vai entrar em contato para saber se existe realmente influência espiritual nesses processos ou não. Podemos definir a psicose, que é uma classe de transtorno mental, do ponto de vista espiritual. Não estou conseguindo ver direito, peraí. Que constitui a essência do ser, como a impossibilidade de construir uma personalidade, um eu atual, em razão da predominância das subpersonalidades anteriores, ainda presas aos dramas ocorridos em outros tempos, incluindo também os demais corparticipantes, que eventualmente não se libertaram pelo benefício que somente o perdão poderia proporcionar. O que é que isso quer dizer? Cada um de nós aqui presente, alguém aqui sabe quantas encarnações já passou pela Terra? Nem arrisca? Já isso, você não sabe quantas já veio, não? Cada uma dessas encarnações, nós construímos uma personalidade. E a atual, nós estamos construindo. Porém, como a gente sabe que as nossas histórias, quanto mais a gente recua no tempo, mais coisas ruins a gente vai encontrando nos nossos comportamentos. Não precisa fazer muito esforço para compreender, porque hoje nós vemos muitos acontecimentos extremamente desagradáveis, cruéis inclusive, que as pessoas praticam e a gente fica assim na dúvida: será que foi mesmo um ser humano que fez isso? O que é isso? É o resultado das influências dessas personalidades anteriores que foram criadas por nós. Além disso, nós tivemos conflitos das mais variadas ordens com outras pessoas e, em função desses conflitos, nós guardamos, porque a gente não resolve isso. Para nós ainda é muito difícil o exercício do perdão. Muitas vezes a gente diz assim: não, mas eu já perdoei. E na realidade a gente percebe que o ressentimento e a mágoa ainda estão guardadas dentro de cada um de nós. Esse é um exercício que nós já deveríamos ter abolido da nossa forma de atuar, porque Jesus chamou bem a atenção do fato de deveríamos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, não é? E nós já deveríamos estar treinados em fazer isso de uma forma, inclusive, automática. Não fazemos isso, guardamos ressentimento, guardamos mágoas, guardamos ódios, e isso vai interferir na nossa personalidade atual, criando dificuldades para o próprio ser, além de não terminar o conflito, e a gente, muitas vezes, os inimigos do passado nascem conosco na nossa própria família. Então, se a gente não resolveu, se não perdoou, naturalmente que os conflitos vão continuar. Então, o exercício do perdão é uma atitude necessária para que a gente se veja menos influenciado por essas personalidades anteriores. É bom que a gente diga que a maioria de nós vive nesse momento, mas as nossas atitudes continuam sendo aquelas do passado. Hermance Dufour diz que nós passamos 75% do nosso tempo
vivendo no passado. Não é muito difícil a gente ver isso, porque mesmo nessa encarnação, a gente guarda mágoa, guarda ciúme, guarda ressentimento, guarda ódio, ausência de perdão, e isso vai interferir no nosso equilíbrio mental, produzindo, sendo causa desses transtornos que hoje nós nos vemos à volta com eles. Transtornos mentais orgânicos, esses são os tipos de transtornos mentais de acordo com o manual existente aqui no Brasil, que é chamado de CID-10, e ele classifica os transtornos mentais da seguinte forma: transtornos mentais orgânicos, quando o indivíduo já nasce com um problema de deficiência cerebral; transtornos mentais, de desequilíbrios mentais, e do comportamento devido ao uso de substância psicoativa. Não precisa nem falar sobre isso, que nós temos todos problemas de bastante gravidade na nossa sociedade, porque hoje está sendo uma prática muito comum, inclusive com defesas ardorosas de que determinadas substâncias não fazem mal. Isso não é verdade. As esquizofrenias, que têm crescido bastante, transtornos de personalidade, demências e, atualmente, o mais comum, pelo menos em nossa prática, do Hospital Espírita de Psiquiatria de Bom Retiro, os transtornos de humor, que variam do polo depressivo ao eufórico, com ou sem sintomas psicóticos. Provavelmente todos vocês já ouviram falar de depressão, que, se não me engano, é a terceira causa de afastamento do trabalho no mundo inteiro. Está sendo muito comum a ocorrência desse transtorno de humor. O indivíduo, por exemplo, passou por uma situação extremamente difícil numa encarnação anterior, e ele não conseguiu nem perdoar, nem conseguiu esquecer. Esquecer realmente não vai existir, porque nós temos um perispírito que tem uma memória prodigiosa. Então ele guarda todos os acontecimentos da nossa vida, quer sejam físicos, quer sejam mentais. Está tudo registrado no nosso perispírito. Então esses transtornos depressivos muitas vezes são causados, sabem por quê? Espíritos que jogaram fora oportunidades reencarnatórias de grande monta, e hoje, quando são levados a encarar uma nova encarnação, sabem que tem que passar por dificuldades nesta encarnação e não querem assumir isto. Existem espíritos que têm mais de 2000 anos sem reencarnar, e muitas vezes praticando mal. Naturalmente, que quando eles se veem a braços com um processo reencarnatório, eles não querem vir. São aquelas reencarnações compulsórias, e que muitos de nós fazemos parte desse contingente. A psicose pode se manifestar na infância ou surge pela primeira vez na idade adulta. Nós temos o costume de dizer que as crianças são protegidas pelos seus anjos guardiães. Isso depende do grau de endividamento do espírito. Por quê? Porque os espíritos vingativos, se aquele ser que está num processo de gestação tem uma dívida muito grande com eles, eles podem, inclusive, provocar aborto. E de uma forma que, quando isso me foi dito,
Eu não imaginava que poderia acontecer. Durante o sono, esse espírito reencarnante se junta com os pais para poder planejar o próprio aborto. Quando não é assim, os companheiros da espiritualidade, vamos supor que ele era um chefe de quadrilha e estava no mundo espiritual fazendo mal. Então esses espíritos que eram os companheiros dele promovem a desencarnação desse espírito, porque querem que ele volte para chefiá-los. Então tudo isso acontece e a gente muitas vezes não toma ciência de que essas interferências espirituais existem, não são somente doenças do ponto de vista físico. O desencadeamento pode ocorrer na adolescência, na fase adulta, quando alguns fatores podem ser decisivos, como o encontro com a sexualidade, a paternidade, a maternidade ou a morte. Em nossas investigações no hospital, temos atribuído o fator influência espiritual como causa desencadeante em um grande número de casos. Então, nesse hospital psiquiátrico de Bom Retiro, eles incluem o tratamento espiritual para tratar de problemas. Nós temos uma experiência lá na casa onde nós trabalhamos, que é a vinda de muitos companheiros e companheiras com problemas de esquizofrenia. Vem se tratar lá, muitas vezes levado por nós, outros. Por exemplo, como eu trabalho no campo da psicologia, quando um paciente meu se apresenta pedindo um tratamento psicológico e eu noto que ele precisa de outros tipos de atendimento, eu sempre recomendo, você tem que procurar um psiquiatra para você usar a medicação, e essa medicação dá a você condições de você fazer o tratamento psicológico. Ainda digo mais, você vai precisar de fazer um tratamento espiritual, porque senão a gente não vai conseguir sucesso, porque eu já sei que os processos obsessivos ocorrem. Eu posso estar trabalhando numa direção e o espírito influenciador pode inclusive fazê-lo desistir do tratamento, induzindo-o a que o tratamento não funciona, não vai dar certo, você não tem nada. E o doente, coitado, né? A gente sabe aí dos diversos tipos de obsessão. Hoje, os tipos de obsessões hoje aumentaram. Então, Kardec enumera a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Hoje nós temos obsessões complexas. O que é isso? Muitas vezes os espíritos, a gente pensa que espírito obsessor é um espírito analfabeto, ignorante. Não são. Nós temos no mundo espiritual cientistas que trabalham para o mal, que chegam muitas vezes numa reunião mediúnica e virem para a gente, que trabalha como doutrinador, e dizem: olha, eu conheço a doutrina espírita melhor do que você. E conhecem mesmo, porque eles estudam. Então, esses espíritos são capazes de construir chips. Vamos ver esse chip de telefone? Eles constroem com as células do obsidiado, as células dele mesmo, obsessor, e implanta no cérebro. E nunca mais aquilo ali vai ser retirado. A única coisa que a gente pode fazer é desativar. Porque se tirar, vai fazer diferença na estrutura celular daquele ser. Então, é algo que a gente precisa estudar para saber como é que vai enfrentar situações como essa.
E como eu disse, pode ocorrer na infância, pode ocorrer na adolescência. Eu estou cansado de dizer por pessoas que apresentam desequilíbrios psicológicos e psiquiátricos que elas precisam trabalhar como médium. A mediunidade é uma medicação para a obtenção da cura dos transtornos mentais. Por quê? Porque você vai trabalhar com o espírito em prol do bem. A gente vai ver lá no final que eu vou falar sobre isso. Então, na medida em que você faz esse esforço, as vibrações dos espíritos superiores chegam até você. E você se torna objeto dos favores desses espíritos superiores, que podem lhe ajudar a fazer uma cirurgia espiritual e você ficar curado, dependendo do mérito de cada um. A prevenção primária depende da evolução moral da humanidade. Então, quando a gente ouve isso, já sabe que ainda vamos penar muito com esse tipo de problema. Quando os pais mais equilibrados recebem em família espíritos em desajuste, maiores chances de recuperação, pois esses espíritos desajustados têm mais possibilidade de construírem uma nova personalidade sadia. Outra informação importante: o estilo educacional que a gente emprega na educação dos nossos filhos pode produzir transtornos mentais. Joana de Ângeles já nos lembra disso. Então, se a gente tem uma conduta extremamente severa no trato com os nossos filhos, nós podemos sim produzir problemas. Existe um ditado aí das pessoas mais antigas que dizem o seguinte: olha, meu pai era muito severo, minha mãe era muito severa, eu apanhei, eu fiz e acontecia, eu não tenho nada. Podem observar que essas pessoas nunca foram profissional, nem de psicologia, nem de psiquiatria. Porque se fossem, seriam diagnosticados, no mínimo, com uma neurose, que é um dos tipos de desequilíbrio mental. Quanto a minimizar, melhor seria dizer tratar, terapeutizar. Nesse sentido, os recursos são muito fartos, atualmente. Com o avanço das pesquisas psicofarmacológicas, ou seja, as medicações, com as antigas e novas psicoterapias, a psicologia, terapia ocupacional, terapias complementares, etc. Quanto à dimensão espiritual, penso que os centros espíritas e também os centros de Umbanda são grandes centros de profilaxia e tratamento. Esse fato que ele afirma aí é de uma importância enorme para nós espíritas, porque muitas vezes, eu sou testemunha disso e não é uma crítica, nós temos a oportunidade de saber de centros espíritas que muitas vezes pegam situações complexas, as pessoas chegam, as portas estão abertas, eles entram para buscar socorro. E muitas vezes a única orientação que é dada é o seguinte: não, você precisa fazer o evangelho no lar. E nós temos que ter, através do estudo, através do pedido, as equipes espirituais superiores que coordenam as nossas casas, que nos ensinem a tratar desse tipo de problema, porque não vai parar. As criaturas vão procurar socorro aonde tiver uma porta aberta. E se souber que é um centro espírita, vão lá. Por exemplo, um esquizofrênico vai buscar no centro espírita, sabe por quê?
Uma das características do esquizofrênico é ouvir vozes. E muitas vezes a medicação psiquiátrica que é dada a ele não resolve o problema. Então, é difícil você viver dia e noite com alguém falando no teu ouvido. E que pode ser, vejam, não precisa nem ser um obsessor. Pode ser lembranças do passado. As pessoas muitas vezes me procuram indagando se eu aconselharia fazer regressão a vidas passadas. Eu não recomendo a ninguém. Não recomendo. Por quê? O que é que você vai encontrar numa reencarnação passada? E se você chegar à conclusão que você era um assassino, ou um ladrão, ou um chefe de gangue que fez muito mal? Como é que você vai voltar de lá? Ou foi um pai que pode ter causado a morte de seus filhos, ou mãe? Como é que você vai conviver com isso? Nós já temos um problema muito sério de culpa na sociedade hoje. Eu digo isso porque eu trabalho com as pessoas e sei. 99% delas apresentam-se para o tratamento psicológico por causa do sentimento de culpa, por causa da baixa autoestima. Então, nós, centros espíritas, nós temos que pedir às espiritualidades que trabalham conosco que nos ensinem a tratar, porque vai aumentar o contingente. A gente não tem como fugir dessa realidade. A psicose, analisada espiritualmente, está sempre associada a uma obsessão? A maioria delas. A maioria delas. Por quê? A primeira coisa que surge num processo desse é o indivíduo começar, por exemplo, a ter um pensamento repetitivo. E o pensamento repetitivo, a gente já sabe das obras espíritas, que é o caminho que os espíritos obsessores utilizam para poder iniciar um processo obsessivo. Então, muitas vezes, a gente não é muito dado, principalmente no Brasil, a estudar para mudar seus conceitos. Não gostamos de fazer isso. Estudo para a gente é um peso enorme. Então você fica eternamente com uma atitude preconceituosa, um pensamento repetitivo, sem se importar que isso possa ser resolvido. E na realidade, vai agravando cada vez mais o desequilíbrio mental daquela pessoa. Então, penso que sim, é a resposta. Que podemos generalizar, pois todos trazemos dentro de nós personalidades de outras existências muito mal resolvidas, incluindo outras ligações através do ódio e da culpa. Devemos incluir aí a autoobsessão, como nos casos que relatei anteriormente. Então nós temos aí, além dos problemas que a gente já traz de outras encarnações, é comum eu ouvir depoimento das pessoas dizendo o seguinte: eu estou com um processo que eu fico sentindo que eu não sou desse mundo. E às vezes eu me sinto longe de mim mesmo. Tudo isso acontece. Ou então, o indivíduo cria. Eu tenho um paciente que, quando ele chegou para se tratar comigo, ele dizia o seguinte: Dilson, você tem que me ajudar, porque eu vou para o meu escritório e os espíritos ficam batendo na minha mesa, ficam batendo no meu arquivo. Se eu estou em casa, dormindo com minha esposa, eles ficam no pé da cama. E era um processo, ainda é, processo de esquizofrenia. Aí eu recomendei: você precisa do psiquiatra, você precisa do psicólogo e você precisa do tratamento espiritual. Eu gostaria que vocês vissem
como ele está hoje, se comparado ao dia em que ele chegou. Eu sei que ele criou uma amizade muito grande por mim, porque ele disse o seguinte: olha, eu já tinha corrido não sei quantos centros espíritas, não tinha resolvido o meu problema. Eu só vim resolver aqui. Até para nós foi realmente uma surpresa muito grande, porque hoje você fala com ele, ele já trabalha conosco, entrou num grupo de desenvolvimento mediúnico e vem cada dia mais se sentindo melhor, mudou de empresa, ou seja, melhorou a vida. E só você vendo o tipo de disposição para o trabalho, tudo que ele faz. Então, para que a gente não pense que isso é história da carochinha, eu estou trazendo um caso que é verídico. Outra coisa, como ele relata aqui, ódio e culpa. Ódio e culpa. Nós nem sabemos identificar a culpa. Nem sabemos. Sabe por quê? Não é comum e nós não somos educados para nos auto-observarmos. A gente é educado para olhar a vida dos outros. Isso a gente sabe fazer muito bem. Sabe ver o defeito do outro, a conduta errada do outro. Os programas que nos apresentam são sempre sobre a vida dos outros. Não existe, por exemplo, não existe um programa de televisão que vai abordar a minha vida para eu assistir. Então, se nós não nos reparamos, como é que a gente vai detectar se tem algum tipo de problema, se tem uma conduta que está sendo feita errada, se as ações que nós estamos fazendo são de agressão ao outro, de maltrato ao outro, que não precisa ser físico, não. A gente ofende uma outra pessoa apenas com um olhar. Tem olhares que a gente dá que o outro se sente o pó do chão. Então a gente tem que ter o cuidado, como já foi recomendado. Sócrates, 2.400 anos atrás, já dizia para a gente o seguinte: homem, conhece-te a ti mesmo. Se nós estivéssemos fazendo isso, o número de problemas de ordem mental seria muito menor do que o que nós temos hoje. Qual é o tratamento adequado para o paciente psicótico? O tratamento adequado é interdisciplinar, no mínimo. O que quer dizer interdisciplinar? São vários profissionais, trabalhando em prol daquele ser. Precisamos superar a divisão, a compartimentalização, caminhando para uma visão integral. Precisamos abandonar o formalismo, seja científico, filosófico ou religioso. Em suma, o tratamento médico, psicoterápico, ocupacional, familiar, energético e espiritual, de forma integrada, conforme eu falei aqui para vocês. É dessa forma que a gente vai conseguir resolver essas questões. E lembremos, isso vem crescendo de uma forma exponencial. E muitas vezes nós não conseguimos identificar que estamos com esse tipo de problema. Nós não conseguimos identificar, por exemplo, se eu estou obsidiado. Como é a minha conduta? Vocês acham, por exemplo, que esses feminicídios, que é uma epidemia hoje, não tem participação do mundo espiritual, não, né? Podem ter absoluta certeza. Provocam por vingança. O assassino vai parar na cadeia, ou ser morto, quem sabe. E a vítima morre. Muitas vezes eles ficam aguardando lá, para depois dessa pessoa desencarnar aqui, ainda ir sofrer na mão deles no mundo espiritual.
Muitos dos distúrbios de ordem mental e psíquica têm origem não em problemas orgânicos, mas em processos desencadeados por obsessores. As influências psíquicas a que estamos subordinados, que se intensificam quando o elemento emocional e afetivo se encontra ativado, não só no campo do amor, mas também no desamor ligado ao ódio. Tanto os que amam como os que odeiam desencadeiam imensos pacotes energéticos, psíquicos, que vão atingir os seus afins em sintonia, consciente ou inconsciente. Deixa eu citar aqui um exemplo que é muito comum na Bahia. Não sei se na Bahia, mas pelo menos em Salvador. A prática de dar palavrões. Para nós aqui na Bahia, isso é uma coisa tão comum. A gente ouve, só não ouve na televisão porque é proibido. Mas no rádio ouve. Nas conversas ouve. E nós não nos atentamos para o fato de que um palavrão, ele tem uma frequência vibratória de baixo teor. É uma energia negativa. Quando você faz isso, você imediatamente entra em contato com um espírito que faça a mesma coisa, ou que induza você a fazer. Kardec já lembrava que a influência espiritual nas nossas vidas é muito maior do que o que a gente imagina. Num ato desse que a gente considera muito simples, você pode estar se conectando com uma pessoa ou um espírito que tinha a mesma prática e que esteja buscando uma tomada psíquica para ele começar um processo de obsessão. Então a gente esteja muito atento. Tem determinadas palavras. Uma vez nós somos chamados a atenção, estávamos numa reunião mediúnica, e o companheiro que estava coordenando, no intuito de nos incentivar, disse assim: vamos agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. No final da reunião, o espírito chamou a atenção. Por que não deve se utilizar esse palavreado? Porque esse palavreado remete a gente àquelas execuções nos circos romanos, em que os cristãos eram levados e eram estraçalhados pelas feras, com unhas e dentes. Então veja a ligação mental que foi feita. Alguém poderia estar pensando assim: mas então a gente não vai nem viver. Viver vamos, mas a recomendação é viver como Cristo. Aí nós estaríamos seguros. A terra não estaria passando pelo que está passando agora. Então a gente tem que ver qual é a nossa participação nesse processo de degradação que nós estamos atravessando atualmente. As influências aqui. É lógico se compreender que os diversos quadros obsessivos são variados e estão de acordo com cada ser, levando-se em consideração o arcabouço psicológico, a intensidade das reações, a conduta pessoal, atitudes diversas e ligações com o passado. Tudo a responder pelas conhecidas reações kármicas. Muitas vezes, certas obsessões aparecem de modo fugaz e logo são afastados pelas atitudes nobres e corretas do indivíduo, que com este proceder neutraliza as investidas. Outras vezes, mostram-se mais duradouras, mas se apagam à medida que o atingido vai se ligando ao bem e aos modelos mentais mais ajustados.
Foi o que eu acabei de dizer. A conduta tem que ser a mais equilibrada. Mas disso nós não somos santos, eu sei. Mas deveríamos estar lutando para ser. Ou então gostaríamos de viver com processos obsessivos. Aliás, Hermance Dufour, no livro Lírios de Esperança, diz que 65% da humanidade encarnada está doente. Isso dá, gente, 4 bilhões e meio de criaturas doentes. E no mundo espiritual tem aproximadamente 12 bilhões de doentes. E a gente vai para o centro espírita para se livrar da obsessão. Como? Se tem 3 espíritos doentes, desencarnados, para cada um de nós encarnado. Você vai precisar de uma conduta assim, ilibada do ponto de vista moral, se não quiser ser atingido por um processo como esse. Devemos computar como fatores predisponentes a existência de pensamentos negativos constantes e revoltas acompanhados de forte séquito emocional que certos indivíduos cultuam habitualmente por falta de higiene mental. Esses indivíduos introduzem e absorvem a própria negatividade desenvolvida na zona consciente e que, pelo constante condicionamento, reflete um processo auto-obsessivo que lhes são próprios, sem interferências externas. Além da gente contar com gente do outro lado da vida para induzir-nos a ter atitudes erradas, nós mesmos praticamos condutas dia após dia que na realidade produzem auto-obsessão. Sou eu mesmo. Algumas vezes a gente tem recebido pessoas lá na nossa casa e a equipe espiritual faz uma avaliação e diz: olha, não tem interferência espiritual nenhuma. O problema é da própria pessoa. Então a gente tem que estar atento, sempre. Todos os processos obsessivos podem ser ativados e alimentados pelas ações desequilibrantes de conduta e descontrole emocional e afetivo, cujos mecanismos aceleram as condições de fixação mental. Alguém aqui dirige? Já se desequilibrou no trânsito? Já? Então você foi acompanhado por alguém aí, talvez vários. Eu tenho um paciente que é um problema sério, ele reclama de tudo. Ele começou comigo a terapia há uns 3 anos, e uma das primeiras coisas que eu disse a ele, disse: olha, você com esse péssimo costume de estar reclamando de tudo, ele é mineiro e reclama do trânsito daqui, você vai gerar para você um processo de hipertensão. Hoje, 3 anos depois, ele está hipertenso. A gente pensa que não faz mal, né? Perder o controle, ficar com raiva, xingar. E aí a gente ainda tem um outro costume: toma um passe aqui, bonitinho. As equipes espirituais fazem um trabalho maravilhoso, os médiuns também. Aí a gente sai daqui, faceiro, chega aí na porta, pisa num buraco. Qual é a reação? Pois é, toda aquela energia você jogou no lixo. E ainda vai falar que o médium daquele centro espírita, os passes dele não valem nada. Aí fica difícil, não é? Então, meus amigos, nesse tema, daria para a gente fazer um seminário, porque tem muitas histórias para a gente contar. Mas o que deve ficar nesse trabalho
é que todos nós, a gente começa a entender que o Evangelho não é uma figura religiosa. Na realidade, o Evangelho é um tratado de saúde mental. Se nós nos comportarmos da forma que o Evangelho orienta, nós estaremos a salvo de muitos acontecimentos desagradáveis e também de doenças. Porque cada uma dessas doenças mentais interfere na saúde do corpo físico. Se você tem um desequilíbrio emocional, um acesso de raiva ou um processo de medo muito grande, você desequilibra todo o sistema orgânico do seu corpo, todo. E é uma luta para ele voltar ao normal. Quando você tem um acesso de raiva, vocês já devem ter ouvido falar que nós temos umas células no cérebro que parece um vermezinho, né? Aquilo nós chamamos de neurônios. Quando nós temos um acesso de raiva, aqueles neurônios aumentam de grossura e levam 48 horas para voltar ao normal. Então, você se candidata no acesso de raiva a ter um AVC ou ter um infarto. Outro dia eu perdi um paciente com um processo de infarto. Ele se tratava de depressão e terminou morrendo infartado. Simplesmente porque as defesas do organismo dele o tempo todo estavam baixas pelo processo depressivo que ele atravessava. Então que a gente estude o Evangelho, pratique, leve para o seu dia a dia. A gente tem uma língua que é riquíssima. Por que a gente precisa utilizar determinadas palavras que não nos agregam valor a nada? Para que a gente precisa disso? Só para se candidatar a um processo obsessivo ou a uma doença? Eu acredito que não vale a pena. Então que a gente se esforce para trabalhar a si mesmo e conseguir se tornar uma pessoa equilibrada. Que a paz do Cristo nos ilumine nessa caminhada. Bem, temos alguns minutinhos. Há alguma pergunta a ser feita? Alguma dúvida? Aproveite Dilson aqui para ele esclarecer. Depois de muitas que ele já esclareceu, né? Em sua maioria, os próximos vícios, inclusive quando a vítima, o viciado, diz que não quer mais, está tentando e não consegue sair daquela rotina escravizadora, é sempre por motivo de obsessão? Primeiro que ele mesmo não quer. Esse é o foco. Porque se ele quiser, eu não sei, as pessoas mais antigas dizem assim: meu avô fumava não sei quantos cigarros por dia, né? Mas no dia que ele disse que não fumava mais, ele parou e pronto. E muitas vezes, eu vou citar meu exemplo, e não é nem com esse tipo de vício. No dia que o médico disse para mim: você não pode consumir açúcar. Não pode. Seu organismo transforma açúcar em triglicérido com uma velocidade enorme. Você não pode comer fritura, porque é a mesma coisa. Eu larguei. Não é porque eu deixei de gostar. Uma das coisas que eu mais gosto na vida é de comer doce. Hoje não tomo refrigerante, não consumo açúcar, tenho um açúcar natural,
que é bem fraquinho mesmo. A maioria das coisas que eu bebo sem açúcar. Tudo depende da vontade nossa. Eu tenho um corpo que me foi dado para essa encarnação. Então, como é que eu vou jogar essa oportunidade, esse instrumento fora? E depois eu chego no mundo espiritual como suicida. Você não sabia que não podia comer açúcar? Por que comeu? Em função disso, você desencarnou. Entupiu as veias do coração de gordura e hoje você está aqui. Você ainda ia viver mais uns 50 anos. Então, quando a pessoa quer, ela deixa. Nós estamos criando um grupo lá no centro para dar apoio aos dependentes de toda a ordem. Não são só os viciados em substâncias químicas. Dependência de amor, dependência do outro, que a gente costuma desenvolver, dependência de comprar roupa, de comprar sapato, de comprar isso, de comprar aquilo. Então, nós estamos fazendo esse grupo para dar apoio. E a equipe espiritual criou uma reunião mediúnica com o único objetivo de tratar dependências, para dar uma ajuda às pessoas. Então, quando a gente quer e compreende o valor, gosta de si mesmo, se o médico disser, você tem que parar de comer, você para. Meio difícil, porque ele não vai mandar, lógico. Mas comer determinadas coisas, você tem que seguir. Senão, a gente responde. Cada um responde pelas suas atitudes. Quem leu aí Memória de um Suicida, sabe das agruras que aqueles que são considerados suicidas passam. Vamos agradecer a Dilson por essas informações trazidas, que nós possamos, no nosso dia a dia, vigiar e observar nossos pensamentos e nossas ações.